Graça e paz, queridos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Em nome de Jesus, obrigado, queridos. Quero mais uma vez aí, né, visitantes, né, tô vendo um rapaz novo aí que eu não conheço ainda. Seja muito bem-vindo, né? Todos os visitantes aí que estão nos visitando, sintam-se em casa, né? Sejam bem recebidos e que o amor do Senhor, ele transborde aí na vida de vocês, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje que o Senhor tem falado ao meu coração. Valeu, Jeff. E o Juan estava falando aqui, né, nos dízimos e ofertas, e ele deu um testemunho, né, que o cara queria te confundir, né, queria debater com você sobre a palavra de Deus, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso na minha ministração hoje, porque aqueles que não compreendem, né, a palavra de Deus ela é loucura. A pessoa ela não consegue compreender algumas coisas que a gente realiza, que a gente faz, que a gente deixa de fazer. As pessoas que ainda não conhecem essa palavra como o poder de Deus, elas acham que isso é loucura, que é bobagem, né? Que não precisa. Mas glória a Deus que Deus, né, através da tua palavra, ela tem mudado o nosso pensamento, ela tem mudado, né, a nossa vida, igual você falou, né? Mesmo ele tendo muito mais, não serve de nada, né? Normalmente a pessoa ela se perde, ela coloca tudo aquilo que ela tem para fora e ela se perde com isso. E quando usamos a palavra de Deus não como loucura, mas como poder de Deus, nada falta, né? Somos supridos em tudo. Então, glória a Deus pelo testemunho aí. Permaneça firme em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa noite maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos proporciona. Pai, meu querido, em nome de Jesus, que a tua palavra venha achar no nosso coração, Pai, um solo fértil, que a gente possa ser edificado mais uma vez através da tua palavra e do teu Espírito Santo, Pai. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Eles abram comigo aí, né? Já dei um spoiler aí um pouquinho que eu quero falar. Em 1 Coríntios 1:18. 1 Coríntios 1:18, ele diz assim, a palavra diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Então, falando um pouquinho sobre esse versículo, né, Deus falava no meu coração um pouco sobre essa mensagem da cruz, né, sobre aquilo que Jesus passou e aquilo que ele, né, teve que realizar. E quando a gente olha para essa passagem, fica uma mensagem muito, muito forte para nós, né? Porque como é que uma pessoa pode, para nós que vivemos isso, como é que uma pessoa pode ver como loucura o maior e o melhor feito na face da terra? Porque a mensagem que Deus fez através de Jesus na cruz foi a mensagem mais linda, a mensagem mais graciosa, a mensagem de amor maior que existe. Só que, queridos, por algum motivo eu parei, né, até estava conversando estou até com uma responsabilidade maior aqui, um pessoal do meu grupo falou, tu vai ministrar, então eu vou lá, né? Então estou até tremendo um pouquinho mais aqui. Mas eu conversava com ele hoje, e eu falava, ele me lembrou da minha conversão. E o que eu falava de uma pessoa que seguia essa mensagem da cruz. Que o primeiro contato que eu tive com uma pessoa que seguia isso, para mim ela parecia louca. Ela parecia muito louca. E realmente era louca por Jesus, né? E eu via as atitudes dessa pessoa e eu falava, isso só pode ser loucura. Ninguém consegue viver dessa forma. E eu comecei ela me incomodava tanto, meu Deus, glória a Deus por esses crentes chatos, tá, gente? Porque o crente chato, ele tem o seu efeito, e Deus faz, né? Eu me converti através de um crente chato, uma crente chata, né? E eu olhava para ela assim, eu falei, isso é muito louco. Ao ponto de eu não vinha na igreja pelo preconceito, né, por não conhecer a palavra, mas ela me convidou para ir na praia. Eu falei, a praia é para todos, não vai ficar, né, me falando nada,
vamos lá. Queridos, quando eu tive esse encontro com essas pessoas, porque aí tinha mais loucos lá, né? Tinha não eram corintianos, mas tinha um bando de louco lá. Ah, lá, você gostou, né, Jé? É. Não, eu fui na praia mesmo. Eles estavam jogando vôlei lá e eu comecei a olhar aquilo. Eu falei, meu, esse pessoal é tudo maluco, porque não bebe, não usa droga, e como é que vive desse jeito? Se para ficar do jeito que eles estavam, eu precisava disso e muito mais, de muita porcaria eu precisava ter para poder ter o que eles tinham, e eles não usavam nada disso. Então, queridos, o Evangelho, para quem vive ele, né, de coração aberto, ele é poder de Deus. O Evangelho, ele é algo transformador, é algo que muda as nossas vidas, e foi esse Evangelho que mudou a minha, né, em nome de Jesus. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, né, e o que Deus colocava no meu coração, trazendo também até dando um exemplo do testemunho, né, do Juan, é que as pessoas que estão perecendo, queridos, às vezes, elas não são aquelas pessoas que estão sofrendo, como a gente imagina, né, porque às vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa nossa, ela está enferma, né? Ela tem doença, ela está passando por uma dificuldade financeira, então essa pessoa está padecendo, nossa, tadinho dela. Às vezes não, queridos. Como esse homem que falou ali com o Juan, que ganha muito mais que ele, assim era a minha vida. Eu não tinha nada aos meus olhos que eu pudesse dizer assim, está ruim, aos olhos humanos, né? Falando naturalmente, eu tinha um bom emprego, né? Tinha uma boa irmã, graças a Deus, não pagava nada, morava de boa, não tinha despesas, ganhava muito bem. Então, aos meus olhos eu não estava, né, padecendo. Mas, queridos, essas são as pessoas que estão padecendo. Quando a Bíblia fala de padecer, é quando a gente se afasta de Deus. Quando a gente está cada vez mais longe de Deus, esse é o padecer, esse é o se afastar da graça de Deus. Esse é ir para o caminho onde não tem mais volta, né? Essas pessoas estão padecendo. Esse cara, Juan, que tentou, né, te confrontar com a tua fé, com aquilo que você crê, ele ganha mais que você, mas está padecendo. Por quê? Porque para ele o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus, para ele é loucura. Ele não consegue compreender. Mas para nós não, né? Para nós os que estamos sendo salvos, ele é poder de Deus. Então, para compartilhar com vocês aí, eu não tinha um título, aí eu coloquei o Evangelho, né? Vamos ler ali comigo 1 Coríntios 1, do 1 ao 3. Do 1 ao 3, 1 Coríntios, a palavra diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, com todos os que de toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Pai Jesus Cristo. Queridos, eu coloquei como primeiro pensamento, para a gente, né, trazendo para a nossa palavra do tema do ano aí, né? Eu trouxe como primeiro pensamento aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre isso: provisão celestial para o teu chamado. Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente tem esse contato com o Evangelho, quando a gente começa a viver o Evangelho da cruz, há sobre nós, né, algo da parte de Deus, para que a gente viva isso. Não só viva para nós, mas como isso tem que ser, tem que alcançar as pessoas à nossa volta, né? E o que me chama a atenção em quase todas as cartas de Paulo, né, é a convicção quando ele começa as cartas. No começo ele começa assim: Paulo, chamado para ser apóstolo. Em várias cartas, se a gente for ler das cartas de Paulo, ele começa declarando isso. Ele começa colocando isso como a maior verdade da vida dele.
né? Então, por isso que eu quero trazer isso como provisão celestial para o nosso chamado, né? A melhor provisão de Deus para o nosso chamado é a nossa convicção de que fomos chamados por Ele para um grande propósito que estabelece a vontade de Deus em nós. Então, queridos, essa é a primeira chave que vira na nossa vida quando a gente tem o contato com o Evangelho. Quando a gente começa a ter contato com a palavra de Deus, vai sendo colocado através do Espírito Santo, né, e Deus vai colocando no nosso coração algo tão forte, tão precioso, que começa a estabelecer essa confiança no nosso coração. Sabe por quê, queridos? Porque da mesma forma que às vezes a gente vê um rapaz fazendo o que fez com o Juan, isso compadece o nosso coração, porque a gente sabe que ele está padecendo. E às vezes o que dá vontade, por isso que eu falei do crente chato, porque às vezes dá vontade, é tão ruim a gente ver essa pessoa sofrendo dessa forma, que a gente quer empurrar aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente vive para essas pessoas, e às vezes não é assim. Mas de alguma forma Deus ele vai dar sempre uma estratégia, né, para que a gente introduza essa palavra de Deus no coração das pessoas, né? E para que a gente fique firme nisso, queridos, para que a gente compreenda esse evangelho que nos salvou, que nos restaurou, né, esse evangelho que nos levanta a cada dia, porque é a palavra de Deus, são as promessas de Deus que nos levantam a cada dia. Então isso tem que gerar no nosso coração uma convicção muito forte daquilo que Deus tem para nós. Eu, quando compartilhei essa palavra, eu falei um pouco sobre isso em Barra Velha, e há uns 2 meses atrás eu passei um período muito complicado, mas que em nenhum momento, queridos, Deus me deixou sem um respaldo. Em nenhum momento. Algumas vezes, confesso para vocês que a gente começa, mas Deus, por que não está acontecendo? Por que aquilo que a gente está crendo com tanta, né, com tanta fé, com tanta... Queridos, é porque às vezes a gente não está ouvindo e nem vendo aquilo que Deus está fazendo. Só que de alguma forma Deus vai mostrando, Ele vai trazendo a nossa consciência, que mesmo assim nós temos um chamado, e que esse chamado é muito importante para o reino de Deus. Então as coisas começam a mudar, a gente começa a ver coisas diferentes, a gente começa a ver Deus realizar coisas de formas diferentes, e isso vai fortalecendo cada vez a nossa fé. Só que uma das coisas que eu coloquei no meu coração, e algo que queimava no meu coração, mesmo eu não vendo ainda do jeito que eu queria, era essa convicção. Paulo, queridos, quando a gente vai ver, né, a conversão de Paulo, é engraçado, duas coisas me fez pensar sobre isso através da palavra de Deus. Quando Paulo encontra com Jesus, ele fica cego por um tempo, e quando um homem de Deus ele tem a palavra para ir lá e orar por Paulo, Deus fala para ele, fala assim, não, pode ir tranquilo. Antes ele perseguia, mas agora pode ir tranquilo, que eu sei, eu tenho preparado, ele sabe muito bem o que eu tenho preparado para ele. Só que assim, queridos, às vezes, quando a gente passa por essas situações, é como se Deus mostrasse assim, ó, para Ananias, né, pastor, Ananias que ora por Paulo, né? Para ele, Deus falou assim, não, vai lá, porque está tudo certo, porque ele já sabe o que ele vai passar pelo meu nome. Só que quando a gente vê as coisas acontecendo, queridos, dá a impressão que ele não sabia. E sabe por que eu começo a pensar assim? Porque também tem a do profeta, que Deus fala para ele, não, pode ir para onde eu estou te enviando, lá tenho preparado uma viúva e ela vai te sustentar lá, vai dar tudo certo. Quando o profeta chega, queridos, que ele vai falar com essa viúva, ela fala, não, mas calma aí. Porque ele fala para ela, não, vá lá, prepara, né, a comida para mim, primeiro para mim, depois a gente vai ver. E ela fala, não, mas o que eu tenho, é só o que eu tenho para mim, para o meu filho, vamos comer, e a coisa vai acabar. Só que para o profeta, Deus fala assim, vai lá que eu já tenho preparado. Queridos, Deus já tinha preparado, porque Deus não mente. Só que os processos na nossa vida, eles vão acontecendo no tempo e na vontade de Deus. Então, quando as coisas vão acontecendo na nossa vida, queridos, a única coisa que a gente não pode perder, não pode sair de forma nenhuma do nosso coração,
é a convicção de que fomos chamados. Foi isso que a obra da cruz nos mostra. Não foi só para nos salvar que Jesus veio, sofreu, teve tudo aquilo que aconteceu com ele. Tem algo maior. Tem algo mais abençoador da parte de Deus para as nossas vidas, né? Então isso é uma coisa que tem que ficar muito, muito, muito firme no nosso coração. Fomos chamados, queridos, para algo muito especial. E por mais que venham algumas coisas que a gente não concorde, ou que machuquem a nossa vida, isso não determina se o propósito de Deus já foi estabelecido, ou se Deus me esqueceu. Não é assim, queridos. Então, a primeira provisão celestial que Deus coloca nas nossas vidas, e isso parte também do princípio de nós mesmos, é essa convicção. A convicção de que fomos chamados. Paulo, todas as vezes, eu acho muito interessante que não todas, mas a maioria das cartas que ele começa a saudação, ele enfatiza isso, chamado pela vontade de Deus. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Isso tem que ficar muito forte no nosso coração, isso tem que ser um rema, tem que ser algo que, sabemos que Deus, ele não é todos que vão ter o mesmo chamado, o mesmo ministério, mas eu, William, fui chamado por Deus e pela vontade de Deus. Ainda não sei se o ministério, temos aí já algo que Deus já tem mostrado, mas, queridos, essa convicção ela queima no meu coração, tanto no dia bom como no dia ruim. Nós não sabemos ainda tudo o que Deus tem preparado. Nós não sabemos ainda o que nós podemos passar por Jesus. Juan com certeza não levou a Bíblia dele hoje lá para meditar na palavra, já imaginando assim, não, vai vir um cara aqui me confrontar, então eu vou... Deus não... Mas provavelmente já era da vontade de Deus. Deus já falou assim, eu vou pôr esse cara lá que ele vai ver que o meu filho tem fé. Ele vai receber uma palavra que ele vai ficar chocado com o que ele vai... Glória a Deus. E Deus faz assim, queridos. Deus ele se move dessa forma, E vamos aqui para o segundo pensamento. A provisão celestial para se manter firme no chamado. Porque primeiro Deus ele vai tratando a gente, vai nos trazendo para perto. Ele mostra o seu amor, a sua bondade. Aí ele firma, ele firma a nossa fé em Jesus. Aí ele começa a mostrar esse chamado. E depois a gente precisa permanecer firme nesse chamado. Vamos ler comigo aqui em 1 Coríntios 1, 8 e 9. Isso também eu fiquei, queridos, é impactante a palavra de Deus, A palavra de Deus, ela realmente vem para mexer com a nossa alma, com o nosso ser, ela transforma mesmo a nossa vida. E aqui no 1:8 ela diz assim: Ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, tem como imaginar que vai dar errado? Tem como olhar para nós, depois de tudo que vivemos através do Evangelho de Cristo, através da salvação que recebemos em Jesus? Tem como ainda, por mais que aconteça coisas adversas na nossa vida, a gente achar que vai dar errado? Esses meses que eu falei, aconteceu coisas que não eram da minha vontade. Eu falei, Deus, mas a minha vontade era a cura. A minha vontade era um milagre que eu ia ver, e ia glorificar a Deus por esse milagre. Queridos, mas Deus falou, mas não é desse jeito. Eu fiz o milagre, eu estou fazendo o milagre. Você está vivendo o milagre. Só que eu não estava vendo. Então, queridos, às vezes as situações elas podem vir para a nossa vida para querer falar assim, para. Você está vendo, não está dando certo.
Você está vendo que não aconteceu do jeito que você acha que é. Queridos, mas aí a gente vem para o Evangelho da cruz. A gente vem para o Evangelho de Jesus. Aí eu leio algo dessa forma. Ele os manterá firme. Ele é responsável até por nos manter firme. Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. A provisão para se manter firme no teu chamado, queridos, é o próprio Deus que te dá. É o próprio Deus que te levanta. É o próprio Deus que deixa nenhuma situação adversa, nada daquilo que pode te trazer qualquer coisa, né, negativa no coração. Isso não permanece, porque Ele os manterá firme. E detalhe, até o fim. A palavra não fala que vai ser só talvez, ou de vez em quando, ou quando você se sentir bem, ou, né, quando der tudo certo da forma que nós imaginamos. Não. Porque pode não acontecer da forma que imaginamos. Mas Ele é fiel e Ele nos manterá firme até o fim. Então, queridos, valorize o chamado que Deus te deu. Valorize aquilo que Deus tem colocado no teu coração de forma muito especial. Sabe, às vezes a gente passa por umas coisas que, às vezes é até da vontade de Deus mesmo, para falar assim, queridos, às vezes você não está percebendo. Você não está valorizando exatamente como você deveria. E aí Deus vem, né, com toda a graça, mesmo a gente passando por algumas provações, Deus vem com toda a graça e nos mostra esse amor maravilhoso. Filho, valorize o que você tem. Valorize aquilo que eu já coloquei na tua mão. Queridos, às vezes pode parecer tão pequeno. Pode parecer que a gente é tão insignificante. Pode parecer que se nós estivermos ou não, tanto faz. Mas se você for para Deus e perguntar para Ele, você vai ver que não é assim. Não é assim. Há um valor muito grande naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Há algo especial que Deus entrega, e Ele entrega especialmente para a sua igreja. E se você, tem Jesus no teu coração, você faz parte disso, você é a igreja de Cristo. Há algo muito especial dele preparado para nós, queridos, que não tem como mensurar, não tem como dar valor a isso. Por isso que se às vezes a gente menospreza, porque às vezes a gente fala assim, não tem como dar valor para aquilo que Deus espera de mim, mas porque eu falo assim, não vou dar muito valor, não tem como, porque é muito maior daquilo que eu... Mas às vezes a gente menospreza, a gente dá um valor muito menor, que eu não sei qual é o pior, mas às vezes a gente menospreza aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Mas quando a gente tem essa confiança, quando a gente vai para a palavra de Deus, para esse Evangelho de Jesus, quando a gente tem encontro com essa palavra tão maravilhosa, a gente encontra isso que está escrito. Ele os manterá firme, até o fim. Que no 9 ele diz assim, fiel é Deus ao qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus. Então, queridos, vamos sempre ter essa convicção, sabe, no nosso coração. O nosso chamado, ele é muito especial. Pessoas precisam daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Pessoas precisam disso. Mas cara, você não sabe o que eu passo. Um dia que você quiser me chamar para um café, vamos conversar, porque hoje mesmo a gente estava conversando, nem a pessoa entende o que estava acontecendo. Ainda bem que a minha esposa está ali, ela vai saber que eu não estou mentindo, mas cara, tremendo o que Deus faz. É tremendo, querido. Eu tenho pouco, Deus vai usar o teu pouco e vai mudar a vida das pessoas. Mas eu entendo tão pouco. Deus vai pegar o teu pouco e vai entregar para uma pessoa que vai ser muito, ela vai ser transformada por aquilo que você tem. Aquilo que Deus tem colocado no teu coração vai ser multiplicado na vida das pessoas. Então, queridos, é algo tremendo quando a gente fala de chamado, de ministério, quando a gente fala do Evangelho da cruz, quando a gente fala da salvação, quando a gente para imaginar o porquê fazemos tudo o que fazemos.
Queridos, isso é maravilhoso. Quando a gente tem esse entendimento, quando a gente consegue ser impactado pela palavra de Deus dessa forma, isso é maravilhoso. A provisão para se manter firme também é se manter em unidade, em pensamento e em parecer. Vamos ler aqui em 1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios, o 2, versículo 10. A palavra diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, e o Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Eu acho que eu anotei errado, calma aí. Deixa eu ver se é o 1:10. É 1:10, tá? Eu coloquei 2:10, mas é 1:10. A palavra diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eu fui pesquisar um pouco sobre esse verbo parecer, porque às vezes para nós parece muito confuso esse negócio de, eu tenho que pensar igual, né? Como entender que a gente tem que caminhar em unidade, né, no mesmo pensamento e no mesmo parecer? Eu fui pesquisar o que significava um pouco dessa palavra parecer, porque, né, quando a gente fala em unidade de pensamento, às vezes a gente compreende, mas mesmo assim fica aquela, mas como assim pensar igual? Como é que a gente vai caminhar dessa forma? E eu fui para outra parte que fala no mesmo parecer. E a palavra ela tem um significado que é aquilo que tem aspecto ou aparência de alguma coisa. E enquanto substantivo, um parecer corresponde àquilo que é de acordo com a avaliação técnica, parece o adequado, ou seja, tem aspecto correto. Dar um parecer é transmitir mais do que uma opinião, é expressar-se de modo embasado, e o seu objetivo é explicitar o assunto de uma forma clara e precisa, para que a outra parte, cujo conhecimento técnico não é o mesmo. Queridos, olha como é interessante isso, para a gente colocar no nosso dia a dia. Às vezes a gente fala assim, mas eu vou ter que pensar igual todo mundo. Sabe o que aconteceu hoje com esse parecer na conversa do Juan? Foi mais ou menos isso aqui. O Juan, trazendo para nós aqui, fala de um conhecimento técnico, mas quando a gente fala do reino de Deus, a gente tem um conhecimento espiritual. Só que a palavra parecer, ela vai ter o mesmo significado. Então, quando a gente vem com esse confronto, ou vem ser confrontado, queridos, nós temos um parecer sobre a palavra de Deus, né? Nós temos um parecer espiritual, que nos traz, queridos, igual fala a palavra, ela traz uma convicção muito, muito clara. É uma convicção muito precisa, porque a pessoa vai perguntar, mas por que você faz? Você fala, cara, eu faço. Eu faço. É bom. É agradável. Isso me abençoa. E, queridos, queira a pessoa do outro lado ou não, quando a gente, né, traz esse parecer para as pessoas, quando a gente mostra o Evangelho de Jesus, o Evangelho da cruz, com essa convicção, né, com esse parecer, com essa propriedade, porque nós temos propriedade no Evangelho de Jesus, quando nós vivemos ele. Então, quando a gente chega a esse ponto, queridos, não tem como, a pessoa pode ainda debater contigo, ou ela desiste, igual foi o caso, né, ela virou as costas e saiu. Mas pode ter certeza, Juan, que a palavra entrou no coração dessa pessoa, né? Porque é igual quando esse contexto, né, você explicou de uma forma clara e precisa, para essa cuja a parte, ela não tem esse conhecimento espiritual. Mas essa clareza, essa convicção de quando a gente fala do Evangelho de Jesus, isso transforma a vida das pessoas. Sabe por quê, queridos? Foi assim comigo. A pessoa que eu achava louca, eu achava, não... Ela falava com tanta convicção de algo que eu achava loucura, que daqui a pouco eu comecei a falar, não, cara, eu tenho que ir lá ver se
eu tenho que ir lá ver se isso é verdade. Porque não é possível uma pessoa falar com tanta convicção, ela viver algo tão firme do que ela está falando cara, e será que só eu não estou vendo, né? Então, essa clareza, queridos, esse caminhar em unidade de parecer, de dar um parecer daquilo da nossa fé, de dar um parecer sobre o Evangelho de Jesus, isso muda a vida das pessoas. Quando nós falamos de congregação, podemos até falar, que a gente é de um nome, de uma congregação, de outra. Isso não nos faz pensar diferentes quando a gente fala do Evangelho. Podemos, ter várias formas de caminhar, mas isso não define que não estamos em concordância. Mas quando a gente fala do Evangelho da cruz, queridos, não existe outro parecer. Se em algum outro lugar, que mesmo que caminhe um pouco diferente da gente, que pense em algumas coisas diferentes da gente, se elas não tiverem o mesmo parecer da obra de Jesus, aí sim tem um problema. Aí sim a gente tem uma discordância aí no negócio. Então, quando a gente fala de andarmos no mesmo pensamento, não é, vamos trazer isso para o lado só natural. Mas quando ela fala disso, ela fala de algo muito mais forte, porque ela fala do mesmo pensamento da obra de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Deus realizou através de Jesus. Então isso não pode ser diferente, queridos. Jesus, ele não pode ser só mais um. Jesus não pode ser só um profeta. Jesus não pode ser comparado com Elias. Jesus, ele é o Cristo, ele é o Salvador. A obra da cruz, o Evangelho da cruz, veio para trazer reconciliação. Esse tem que ser o nosso parecer. Ele é o nosso suficiente Salvador. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Esse tem que ser o nosso parecer, queridos. Somos de Cristo Jesus pela vontade de Deus. 2 Coríntios 5,17. Segunda Coríntios 5, versículo 17 até o 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em consideração os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Queridos, isso é a vontade de Deus. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando da vontade de Deus, a gente está falando do Evangelho de Cristo. Nós estamos falando do Evangelho, aquele Evangelho que mudou as nossas vidas, que transformou as nossas vidas, aquele Evangelho que para os outros é loucura, para nós, queridos, é poder de Deus, é poder que reconcilia, é poder que atrai as pessoas, é poder que transforma as pessoas. E para a gente concluir aqui o último pensamento, não menos importante, que pode parecer que isso não é tão importante, mas essa mensagem talvez é a mais que tinha que mexer com o nosso coração. Deus conta comigo e com você. Você sabia que o Evangelho da cruz, ele não parou lá? Ele não parou naquilo que Jesus realizou? Foi uma obra extraordinária, algo que ninguém poderia fazer. Foi o que Jesus fez. Mas ela não parou lá. Ela não ficou só na crucificação, na ressurreição de Jesus e tudo certo. O Evangelho, queridos, ele vem transformando a nossa vida, ele vem trazendo algo novo para nós a todos os dias, para que a gente entenda isso. Ele conta comigo e com você. Vamos ler 2 Coríntios 5:20.
que é a continuação de onde a gente estava lendo ali, né? 5:20 ele diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha isso, queridos, né? Portanto, somos embaixadores, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Eles, olha que tremendo isso. Deus conta comigo e com você para que isso continue. Para que a obra de Jesus não fique só lá no passado. Sabe por que hoje nós conseguimos entender isso através do Evangelho? Porque aquelas pessoas que viveram isso naquele momento, elas compreenderam essa verdade. Eles compreenderam, eles falaram assim: Jesus fez tudo o que tinha que fazer, né? Está consumado, está tudo certo, Jesus já fez, mas Ele falou para nós que precisava continuar, Ele nos ensinou, né? Eu acho que isso ficava dia após dia na cabeça deles: não, Jesus vai voltar a buscar a gente, mas até que Ele venha, Ele falou que nós íamos ter que continuar a obra que Ele começou, Ele quer, igual diz aqui, né? Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Ele falou assim: não, cara, nós precisamos continuar aquilo que Jesus fez. Jesus falou para nós que vai ter que ser assim, que não é só para nós, que vai ter mais pessoas, que essa obra é para todos. Então eles entenderam, eles compreenderam isso, né? Que a obra de Jesus, que o Evangelho da cruz, ele tinha que chegar até nós e depois ele tinha que ser passado por nós. Que outras pessoas precisam encontrar esse Evangelho maravilhoso. Sabe, Juan, não desista desse rapaz que te confrontou, não. Pelo contrário, oremos por ele, né, que Deus toque o coração dele, que ele seja, né, chacoalhado ali, que esse Evangelho consiga penetrar o coração dele, para que ele se arrependa e se reconcilie com Deus, né, para que ele encontre isso que nós já temos, para que ele viva isso que nós já vivemos, que nós sentimos. Isso tem que ficar muito forte no nosso coração, queridos. Existe o Evangelho da cruz, que nos faz sermos intermédios para Deus, para reconciliar novos filhos a Ele. E este é o Evangelho que, por ser desprezado por muitos, os fazem padecer, né? Achando que é loucura. O Evangelho é esse Evangelho que para muitos é loucura, queridos. Para muitos é, cara, estão perdendo tempo. Eu já ouvi muito isso. Ficou louco. Primeira coisa, né? Ficou louco. E agora só quer saber de igreja. Agora quer ser santinho. Lá, agora te conheço. Queridos, é loucura para quem não conhece o poder da palavra. É loucura para quem não entende a grandiosidade daquilo que Jesus fez por ele. Mas quando ele entender isso, por intermédio de nós, né? Pela nossa pregação, pelo nosso testemunho, por aquilo que vivemos, ele vai receber de Deus essa mesma convicção que chegou até o nosso coração. A pessoa, ela vai ser impactada pela bondade de Deus de uma forma que não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como, mesmo a gente passando por dificuldades ou coisas que, né, ao nosso ver, não merecíamos. A palavra declarou: Ele os manterá firme. Sabe aquele irmão que às vezes está meio assim? É porque ele ainda não leu essa passagem. Que ele ainda não teve essa convicção de que não é na nossa força do braço, não é no meu entendimento, não é na capacidade que eu tenho. É na promessa que ele fez. Ele me manterá firme até o fim. Então, queridos, é muito valioso o Evangelho. É muito valioso o que Jesus fez por nós na cruz. É sem palavras para nós, às vezes, conseguirmos colocar isso de uma forma tão clara para as pessoas. Mas se a gente pegar a palavra de Deus, começar a caminhar, colocar essas verdades no nosso coração, que
existe uma provisão celestial nas nossas vidas, que vai nos fazer ficarmos firmes no nosso chamado. Isso vai fortalecer a nossa vida e vai fazer com que as pessoas se acheguem a Deus. A convicção de que Deus, Ele espera, né, de nós essa disponibilidade, né, de nos colocarmos realmente à disposição de Deus, para que, como a palavra diz, né, que Ele possa contar conosco, queridos, para intermédio da Tua obra, para intermédio da Tua palavra. Isso é valioso demais, queridos. Então, vamos nos colocar em pé, vamos orar mais uma vez. Ô Márcio, se quiser tocar mais alguma coisa hoje? Ou não? Quero que agora. Que a gente nunca perca essa verdade, né, no nosso coração. O Evangelho de Jesus, a palavra de Deus para nós, ela é poder de Deus, ela é transformadora, né, ela é restauradora. A palavra de Deus, ela traz vida, até mesmo quando a gente não vê. Até mesmo em situações que aos nossos olhos naturais é tempo de morte, é algo que acabou. Queridos, para quem crê no Evangelho, o Evangelho diz isso, né? Ele crê, mesmo que morra, viverá. Então não existe, queridos, de forma nenhuma, algo que possa tirar essa verdade do nosso coração. Não tem situação, não tem mentiras, não tem enganos. Então que em nome de Jesus aí, essa palavra ela toque o teu coração de forma a se colocar à disposição de Jesus, sabe? A falar para o Senhor assim: Senhor, eu quero ser o intermédio da tua palavra, eu quero ser usado pelo Senhor. Queridos, quando eu me converti e eu recebi uma palavra, eu falei, cara, essa pessoa não sabe nem o que ela está falando, porque como é que uma pessoa como eu, indigno, cheio de defeitos, cheio de falhas, com dificuldade para falar com pessoas, como é que isso podia ser possível? Aos olhos naturais não era possível. Mas essa pessoa que declarou isso, queridos, ela tinha tanta convicção de que ela era um intermédio, de que o que ela estava falando era Deus falando, que mesmo sem eu acreditar, a palavra se cumpriu. Então que a palavra ela faça isso na nossa vida, sabe? Que ela construa no nosso coração essa verdade maravilhosa de que eu e você podemos ser intermédio de Deus. Que na verdade essa é a vontade de Deus. Que através das nossas vidas a gente possa levar também a salvação que houve na cruz. Porque aquilo não ficou lá. A salvação que há em Jesus, no Evangelho da cruz, ela não ficou só lá naquele tempo. Essa mensagem, ela tem que entrar no meu coração e ela tem que chegar até as pessoas que estão à minha volta. Eu tenho que ser um intermédio desse Evangelho da cruz. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente vai começar a viver coisas que nós mesmos vamos duvidar, que nós mesmos não vamos compreender. A gente fala, Deus, como é que o Senhor está fazendo isso? Como é que eu estou conseguindo viver o que o Senhor está fazendo? E mais ainda, isso através da minha vida. Isso começa a ser tão maravilhoso, tão contagiante, que não vai ter como a gente segurar para nós mesmos. A gente não se conforma em ficar com isso só para nós. E é onde a gente começa a ser usado por Deus. A gente começa a ouvir testemunhos. Eles há um tempo, Deus já vem fazendo há muito tempo. Deus já fez várias vezes. Mas eu creio que é um tempo de a gente ver milagres de Deus assim, de formas extraordinárias. Sabe, de às vezes nem falarmos muita coisa e as pessoas já compreenderem o amor de Deus. Porque quando a gente começa a ver algumas situações
que a gente olha para as pessoas desesperadas, as pessoas, né, passando por muitas dificuldades, por muitas coisas que trazem confusão na vida das pessoas. Queridos, quando a gente fala Jesus te ama, ou quando a pessoa te vê passando por algo muito difícil, e ela te vê de pé, ela fala assim, cara, uau, o que mantém uma pessoa assim? O que dá tanta convicção para ela, sendo que o cenário, eu estou vendo, é diferente? Querido, só o Espírito Santo, só a convicção de que fomos chamados para ser intermédio de Deus, para a palavra de Deus. Somos intermédios para a obra de Jesus continuar no nosso tempo. Queridos, há uma cidade aqui que precisa muito de mim e de você. A gente pode não compreender essa grandiosidade, mas há pessoas à nossa volta que elas precisam urgentemente que nós nos permitimos, né, ser esse canal de Deus, que a gente permita ser usados por Deus, para que Deus realize uma obra maravilhosa na vida dessas pessoas. Se o inimigo conseguir nos parar, que seja por pouco tempo, isso traz um prejuízo para o reino de Deus muito grande. Então não deixe nada te parar, nada. Permita que o Evangelho seja poder de Deus na sua vida, sabe? Permita que o Espírito Santo comece a mover a tua vida de forma extraordinária, sabe? Vamos nos colocar realmente em situações que os dons de Deus sejam manifestos, que a palavra de Deus diz que os dons são para aquilo que é necessário, para aquilo que precisa, para aquilo que naquele momento é necessidade. Eu tenho aprendido bastante nesses dias, sabe? Tenho vivido algo extraordinário esses dias. E o que Deus tem colocado no meu coração, que esse é o tempo de a gente começar a viver nas nossas vidas milagres maravilhosos, de a gente viver no nosso meio, na nossa volta, pessoas se achegando a Deus, porque a bondade de Deus é maravilhosa, a mensagem da cruz é maravilhosa, e ela não vai ficar só em nós, a gente vai passar isso para as pessoas, a gente vai transmitir essa mensagem, o poder de Deus vai começar a operar, e a gente vai começar a viver cada vez mais milagres e maravilhas. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa convicção que o Senhor coloca no nosso coração, Jesus. Pai, que privilégio maravilhoso é sabermos que podemos ser canal de bênção para as pessoas. Que o Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu, para que a gente possa ser participante dessa obra, Pai. Obrigado, Jesus, porque o mais difícil, aquilo que não poderíamos fazer, o Senhor realizou por nós. Mas há da parte do Senhor esse desejo no coração, esse ímpeto no coração do Senhor de que a gente aceite aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Pai, nós nos colocamos à disposição do Senhor, Pai. Pai, usa as nossas vidas, Jesus. Que as pessoas consigam, Senhor, compreender que isso não é loucura. Que o que vivemos não é loucura, Pai. E que sim, isso é o poder de Deus, é a operação do Senhor na terra. Que as coisas que fazemos, Paizinho querido, não é porque estamos malucos, mas é porque é o Senhor operando na terra. Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido, que a gente possa começar a viver, Senhor, milagres. Que a gente possa ver, Senhor, aquelas pessoas que ainda confrontam, que ainda acham que é loucura, que elas possam ser tocadas assim como nós fomos, assim como o Senhor conquistou o nosso coração, Pai. Pai, que essas pessoas, elas recebam esse abraço através das nossas vidas, que elas recebam a verdade maravilhosa do Teu Evangelho, de um Evangelho que é amor, de um Evangelho que é reconciliação com o nosso Pai. Ah, Jesus, obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que não há situação, Senhor, que pode tirar o foco dos meus irmãos. Não há nada, Paizinho querido, que possa atrapalhar aquilo que o Senhor já começou na vida deles, Pai.
Que em nome de Jesus, que o Senhor, ao contrário, Senhor, o Senhor coloque cada vez mais fé nas nossas vidas. Que a gente possa ver o manifestar do Senhor cada vez mais forte nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Que a gente possa, Senhor, sempre glorificar o nome do Senhor. Porque sempre que há uma batalha, sempre, Senhor, que há uma adversidade, o Senhor sempre vem com graça, o Senhor trabalha, o Senhor age por nós, e isso se transforma em glórias ao Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, fortalece a nossa fé, Paizinho querido. Leva-nos, Senhor, para mais perto dessa maravilhosa graça, Pai. Que a gente possa compreender, Paizinho querido, a cada dia, essa bondade maravilhosa do Senhor. É isso que eu te peço, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.